Socorro! Meu filho não conseguiu se alfabetizar com a aula online. E agora, o que é que eu vou fazer? Calma que tem solução. Meu nome é Milena e você está assistindo agora ao Consultoria de Aprendizagem. Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas de soluções e de recursos que você pode usar com seu pequeno em casa e também alguns causos de sucesso. Existem cases de sucesso, são causos de sucesso em que eu mostro exemplos práticos de como o processo de leitura e escrita ele foi estimulado, incentivado e os problemas que existiam no percurso foram solucionados de formas muito simples e muito lúdicas. E qual é o ponto de partida para começar a ajudar o meu pequeno em casa? Você precisa saber onde está a defasagem dessa criança. Ela começou a apresentar esse problema? Ela já tinha dificuldade antes? Esse problema, ele está resgatando coisas do passado? Se a criança está aprendendo a ler, e aí ela começou o processo de aprender as vogais, chegou nas consoantes, chegou em determinada consoante, já começou a confundir com as outras, eu já entendi que o processo está ali. Mas se a turma dela avançou e ela ainda está confundindo aquele comecinho que foi de meses atrás, você tem que resgatar esse passado, porque isso é o efeito bola de neve. O que é que acontece nesse efeito bola de neve? O processo que está acontecendo hoje de dificuldade, ele é motivado por coisas passadas. E essas coisas, elas precisam ser resolvidas. Outra coisa importante de investigar é se a dificuldade está na leitura e na escrita, só na escrita ou só na leitura. Ele consegue ler bem, ele não tem problemas para coordenar a escrita, ele confunde as letras na hora que escreve, ele confunde as letras na hora que fala. E nessa etapa é importante um olhar crítico para, pelo menos, desconfiar se essa criança ela precisa de uma orientação e de uma supervisão de um profissional adequado, seja ele um psicopedagogo, um fonoaudiólogo ou um neuropediatra. Qualquer um desses que você buscar vai fazer os encaminhamentos necessários para todas as outras especialidades que achar conveniente. É sempre bom investigar as desconfianças, não vamos rotular. Ah, esse aluno eu acho que ele tem TDAH, eu acho que ele tem déficit de atenção, eu acho que tem dislexia. Rótulos são as últimas coisas que a gente faz. Você investiga para você atuar na dificuldade. Não adianta a criança sair com um rótulo na rua, com uma plaquinha escrita, eu tenho esse tipo de dificuldade, se você não atuou e não resolveu aquela dificuldade. Então, o principal motivo da busca por ajuda é justamente saber como atuar com aquela criança. É realmente uma dificuldade processual? É uma dificuldade momentânea? Como é que a gente vai fazer para solucionar esse problema? Vai ser acompanhamento escolar? Vai ser terapia? Acompanhamento médico, psicológico? Isso aí só uma investigação mais cautelosa vai dizer. Bom, então vamos às dicas de atuação. O que é que você pode fazer em casa para ajudar o seu pequeno? A primeira coisa que você vai fazer é investigar qual o método de ensino da escola que ele estuda. Há alguns métodos diferentes, por exemplo, há o método silábico, há o método fônico. No método silábico, a criança vai aprender, por exemplo, que consoante é um som que soa junto, no caso, soa junto das vogais. E no método silábico é, por exemplo, por família, como a gente aprendia antigamente. Algumas escolas mantiveram esse método, que é, por exemplo, a família do B. Então, ba, bebi, bobu. Bala, você aprende a sílaba inteira e depois você vai conectando para formar as palavras. Você sabendo o método da escola, você vai aplicar o mesmo método em casa. Não faça informações cruzadas, porque se a criança já está com dificuldade numa informação e você misturar com a outra, pode ser que confunda. Só use uma segunda alternativa se você está vendo que aquela primeira não está funcionando de jeito nenhum. Aí você pode fazer uma segunda tentativa, porque às vezes o caminho mais longo funciona melhor do que o atalho. Segunda coisa que você vai procurar saber da escola, o tipo da letra que a escola utiliza. Para quem está alfabetizando, o ideal é que mantenha um tipo de letra só. Ou a letra cursiva, ou a letra de imprensa. Geralmente a escola escolhe um dos dois e ela usa sempre aquele tipo. Você vai adotar o mesmo tipo que a escola. E a terceira coisa que você vai fazer é separar um caderno em casa, nada de rascunho, de folha solta. Pega um caderno e deixa organizado, porque ali vai ser um reforço visual para que sempre esteja relembrando as lições anteriores, tirando dúvidas e tenha uma memorização mais estimulada. E as últimas duas coisas são atenção e paciência.
eu também vou discutir 2 exercícios de empatia, de você conseguir se colocar no lugar dele, para que naquela hora que você fique nervoso e diga, você não consegue enxergar que isso, que A é B e B é A, e a criança ficar toda confusa, você tentar se colocar no lugar da criança e imaginar como é que você se sentiria naquela situação. E isso dá a calma e a paciência necessárias, que muitas vezes a gente precisa, para conseguir seguir à frente no processo, a criança não se sentir tão pressionada e tão cobrada, para ela não ficar desestimulada e nervosa. Na verdade, é um exercício de empatia e de paciência, não para o seu pequeno, mas para você. Eu quero que você imagine como é complexo aprender o alfabeto. Observe as letras. A letra A. A letra A, ela é cursiva, ela é de imprensa, ela é maiúscula, ela é minúscula. E existe um único som para resumir todas essas letras. A. Um único som? Quem disse a você? Existe o an também, quando ela tem acento. Então, para você ler casa é uma coisa, para você ler lâmpada é outra. Então, a criança vai ler cansa ou lápada. É complicado, é muito difícil. Imagine se colocar no lugar da criança e tentar aprender essas coisas como um idioma novo. Ah, mas é óbvio que é um A. É fácil de aprender. É fácil? Tente aprender um idioma arábico, por exemplo. Pegue aquelas letras complicadíssimas. Eu vou te dar 2 letras e aí amanhã você tenta desenhar essas letras e copiar o som que elas fazem. É fácil? Não é fácil. Agora imagine isso num universo infantil que está sobrecarregado de informações, super estimulado e em que a criança é obrigada a aprender várias coisas ao mesmo tempo, de várias matérias e da vida também. Um outro exemplo são os números romanos. Quem nunca se bateu um pouquinho e demorou mais um pouquinho para ler no século XIX, no século XVII, no século XV, porque você tem que fazer contas. A gente não decodifica na mesma velocidade os números convencionais do sistema decimal e os números romanos, porque quando a gente bate o olho, a gente vê um X, um I e um V. Daqui que a gente converta, e lembre que é século XIV, demora um pouquinho. A mesma coisa é a criança, o processo de decodificação, ele é um pouco mais lento. Então, todas as vezes que você respirar fundo, tente se lembrar dessas 2 informações e se coloque no lugar da criança. Você vai ter um pouquinho mais de paciência com ela. Agora, voltando ao caderninho. Você vai investigar se a criança está na fase de aprender as vogais ou as sílabas. E a partir daí, você vai começar a escrever no caderno esse reforço. Por exemplo, a criança não sabe nada, ela não sabe nem as vogais. Você vai colocar a letra A no mesmo formato de letra que a escola está trabalhando. Coloca bem grandão a letra. E aí, embaixo, você vai colocar figuras ou desenhar figuras começadas com a letra A. Todas elas vão ter que ser começadas com a letra A. E quanto mais simples forem essas palavras, melhor. Então, se você coloca a abelha tem um encontro consonantal do L com o H. Se você puder botar palavras que não tenham esses encontros, que sejam do tipo, tem a vogal no começo, mas o resto é consoante, vogal, fica mais fácil para a criança. Por exemplo, a palavra abacate, ela tem o A separado, o primeiro A. O resto é bacate, consoante, vogal, fica mais fácil para a criança. E a partir daí, sempre reforçar com ela. Por causa do estímulo visual, ela vai sempre lembrar quais são as figuras que estão ali e o que é que está escrito embaixo. Aí você acrescenta mais um desafio. No próximo dia, tapa a figura. É claro que ela vai usar da memória visual, mas você tapa a figura, faz de conta que ela está lendo e pergunta qual é essa primeira palavrinha que tem aqui. Ela vai lembrar da figura, mas se ela só está vendo a palavra, ela vai associar aquela imagem da palavra à imagem da figura. Pronto, fez a letra A, progride para as outras vogais. Outra coisa que você pode fazer, se você colocou várias vogais e a criança começa a confundir, você pode fazer um desenho do lado da figura. Eu fiz muito isso já. Por exemplo, A de avião. Então eu pegava uma perninha do A e desenhava a asa do avião. Toda vez que ele visse aquela letra, ele iria lembrar que ali do lado tinha um desenho de um avião. Ele, avião, A. Aí lembrava que ela era a letra A. E assim a mesma coisa, é com escada e sucessivamente. É usar a criatividade, na verdade. Se a criança está no processo silábico, o mesmo raciocínio. E aí você vai investigar se a criança está aprendendo pelo método fônico ou pelo método silábico. Caso seja pelo método fônico, precisa de uma orientação mais aprofundada sobre o assunto, sobre os sons separados, a fonética, a fonologia. Mas se for o método silábico, faz o mesmo processo que eu falei com a letra A. Então a família do B, vou trabalhar a família do B. Eu não vou trabalhar o B separado. Eu vou trabalhar a família do Ba, Bebi, Bobu.
preferencialmente padrão consoante, vogal, consoante, vogal. Se você colocar no Google palavras começadas com ba, ele vai lhe dar uma lista de monossílabos, dissílabos, trissílabos e assim sucessivamente. Então você pode ir preenchendo, às vezes falta até criatividade, a gente não lembra, e nesse site você consegue fazer o uso dessas palavras para fazer uma listagem de palavras para essa criança. Em relação ao avanço desse processo silábico, você pode ir trabalhando com as consoantes que são mais usadas. Então, a família do B, a família do D, do M, do L, você não vai pegar o X e o Z de primeira, até porque não existem tantas palavras assim grafadas com X e com Z. Então, dê preferência às outras, porque aí ele, pegando o método, ele vai deslanchar. Se ele souber fazer o ba, o ma, o na, o lá, as outras vão ser acréscimos muito pequenos, porque o processo já vai estar em andamento e a criança já entendeu como é que funciona a alfabetização. Poxa, mas eu não tenho criatividade para essas coisas. Não tem problema. Olha, se você for na internet e colocar lá atividades para crianças em alfabetização, tem com desenho, tem sem desenho, tem de completar, tem de ligar, tem todo tipo de atividade. Você não precisa nem imprimir. Você pode passar a limpo num caderno com a letra que a escola usa e assim praticar as atividades em casa com a criança. Relembrando que, caso a criança apresente uma dificuldade maior, antes que você perca a paciência com ela, tente lembrar que essa dificuldade pode ter um nome. E aí é papel seu, como adulto, tentar investigar. Ou você vai procurar um psicopedagogo, ou você vai procurar um fonoaudiólogo, conversar com o professor da escola também é muito importante, ou então um neuropediatra. A partir da sua descrição das dificuldades que a criança apresenta, ela tem dificuldade de cálculo, ela tem dificuldade de codificar, ela sempre está trocando letra. A partir das suas queixas, o profissional vai fazer os encaminhamentos e investigações adequadas para o caso. A segunda parte desse vídeo é para contar alguns causos. Então, causos de sucesso. Antes disso, eu vou fazer um outro exercício de empatia. Imagine que você está aprendendo alemão. É uma língua muito difícil e quando a gente se coloca na situação de aprendiz, é muito mais fácil entender qual é a situação que está funcionando na cabecinha da criança. A gente tem que pegar aquilo ali que está escrito, decodificar para um som que a gente nem sempre adivinha que som é e tentar entender o que está escrito ali. Para a gente é outro idioma, mas para a criança que está começando, a língua materna também é tão difícil quanto. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta a você. Qual era a matéria que você não gostava na sua fase escolar? A resposta não importa. O que importa para mim é a resposta para a próxima pergunta. Por que você não gostava dela? Uma dessas respostas vai ser a sua. Porque eu sentia dificuldade, porque o professor não ensinava bem, porque eu não conseguia entender aquele assunto. No mínimo, alguma dessas respostas ou alguma coisa parecida vai haver. A gente não gosta do que a gente não consegue aprender. Ninguém diz assim, matemática é muito difícil, muito complicado, eu não entendo nada, mas eu acho lindo, eu adoro. Adoro sentar e ver um livro. Não vai dizer isso, isso não existe. Esses causos, eles contam histórias assim, de crianças que olhavam para os livros ou para um dever de casa e queriam chorar e não queriam fazer e acham que aquilo ali é horrível, é um sofrimento. Como mudar isso e como reverter na cabeça da criança para transformar a leitura e a escrita em atividades divertidas, em atividades lúdicas e de interesse para a criança? Ou seja, como transformar uma criança que está lendo em uma criança leitora? Esse caso de sucesso vai contar a experiência que eu tive com 3 crianças em 3 situações diferentes, todas envolvendo aquisição de leitura e escrita. O primeiro caso que eu vou contar é de uma menininha de muitos anos atrás. Ela tinha uma aversão horrível a qualquer coisa que estivesse escrita na frente dela. Por quê? Ela foi diagnosticada um pouco tardiamente com dislexia e, para ela, o processo escolar era uma frustração, era um caso de fracasso escolar. E ela criou uma dificuldade, um bloqueio com qualquer coisa que envolvesse leitura e escrita. Se você colocasse um papel na frente dela, ela corria, ela ia brincar com outras coisas, ela fugia daquilo ali. Como é que você reverte uma situação como essa? Você vai trazer a criança aos poucos para uma brincadeira. Essa brincadeira, ela tem que ser lúdica. Ela tem que envolver palavras de uma forma que a criança não seja tão forçada a ler. Mas a partir do momento que ela for conquistando uma sílaba, outra, acertar uma palavra pequena como gato, bola, ela vai ganhando uma pontuação.
você vai concorrer com ela e aí, a partir do momento que ela for acertando, por exemplo, a família do Bá, você já sabe que ela acerta do começo ao fim. Você pode fazer de conta que você errou alguma coisa, ao invés de você ler o Bá, você lê o Bé. E aí você fingir que você também erra. Você vai fazendo um jogo para que ela não só perca e você não só ganhe. Ela tem que ganhar também. E o que ela vai ganhar no final das contas não são pontos, é o aprendizado. É preciso lembrar que o que gera rejeição é a dificuldade. Toda vez que a gente enfrenta dificuldade no processo, a gente começa a não gostar daquele processo e é preciso reverter isso. Quando você transforma a aprendizagem em diversão, você consegue burlar ali aqueles bloqueios que a criança criou. O segundo caso é de um menino que não estava gostando nada do processo de leitura e escrita. Mas por quê? Ele não estava adaptado ao método fônico e depois ele acabou mudando para uma escola com o método silábico. Ficou tudo confuso na cabeça dele. A escola estava ensinando bola, estava ensinando a família do Bó para depois a família do Lá, e ele tinha aprendido a colocar o som O-A de bola, porque ele estava identificando primeiro as vogais. Foi assim que ele aprendeu na outra escola. Ele estava super confuso e acabou regredindo. O que fazer num caso como esse? Da mesma forma que no caso anterior, o método dele mudou e é preciso trabalhar com o método atual em consonância com a escola. É o mesmo formato de letra e o mesmo método. Com esse segundo aluno aconteceu um evento curioso que eu usei para falar sobre a língua árabe e a língua alemã. O pai desse aluno me procurou justamente porque ele estava com dificuldade na leitura e na escrita e ele me falou o seguinte: eu tentei estimular de todas as formas, inclusive comprei um joguinho para ele, que eram umas letrinhas de madeira, para ele se divertir. E ele odiou o jogo, ele ficou frustrado porque era o presente de Natal dele e eu tive que comprar um outro presente porque ele odiou aquilo ali. E eu parei para pensar e disse, lógico que ele não gostou daquilo. Da mesma forma que você não gostaria de receber o alfabeto árabe para brincar. E ele parou para pensar, verdade. É outro exercício de empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro para entender como é que funciona a cabeça dele. Por que o aluno não gostou? Se é uma coisa para ele aprender. Ele ainda não tem a consciência de que a leitura vai ser útil para ele. E ele precisa criar essa consciência. Eu fiz um jogo e aí aproveitei essas letrinhas dele e comecei o método silábico. Usei o caderno, comecei a colocar família do Bá, e aí a gente separava. Começava todas as palavras que começassem com Bá e eu fazia uma lista para ele. A gente usava todas as letrinhas que ainda não estavam sendo adquiridas para contar os pontos. Então, cada quadradinho de letrinha valia um ponto. Ponto para mim, ponto para ele, e as coisas foram evoluindo. E o último caso é para contar sobre uma menina que já estava semi-alfabetizada, ou seja, ela já consegue decodificar o processo da escrita para a fala, ela já consegue entender a palavra solta, mas ela não conseguia conectar uma palavra na outra para formar uma frase com sentido. Por exemplo, o gato subiu no telhado. Ela lia o gato, depois ela lia o subiu e depois ela lia telhado. Ela entregava o resultado para o adulto. Ah, eu li, essa palavra aqui é gato, essa palavra aqui é subiu. Mas quando você pedia para dizer o que é que está escrito nessa frase? Gato, alguma coisa. O que é que acontece nesses casos? Da mesma forma, outro exercício de empatia. Quem nunca saiu do quarto para a cozinha e esqueceu o que ia fazer? A memória só funciona andando em conjunto com a atenção. Se você tem atenção para o que você está fazendo, a memória ela é mais estimulada. Se a criança está tão preocupada com a palavra que ela está lendo no momento, a ponto de se concentrar e esquecer do resto, é porque ela está ainda com alguma dificuldade. A família me chegou com a queixa de desinteresse na leitura. E então eu fui investigar por que o desinteresse na leitura e partir para coisas que fossem do interesse dela. Primeiro de tudo, como ela já era maiorzinha, expliquei a ela que o meu trabalho com ela seria um trabalho de treino de leitura, para ela já ficar ciente de que eu não estava ali só para fazer atividades lúdicas qualquer. Eu precisava realmente colocar ela para ler, porque era a minha função no momento. Então começamos com frases curtas, com textos curtos, porque quanto maior o tamanho da frase, ou do texto, ou do parágrafo, mais complexo para uma criança pequena. Nós nos colocamos no lugar da criança, às vezes lemos um parágrafo, temos que ler 3 vezes a depender da complexidade para poder entender. Para a criança, basta uma frase para criar essa dificuldade. Então vamos começar do pequeno para o grande, do simples para o complicado. O que é que eu precisei reverter nesse caso? Na cabeça dessa criança, a leitura era uma obrigação para satisfazer o adulto, que nem o processo de lavar um prato.
Ah, eu tenho que lavar o prato porque minha mãe mandou, eu tenho que varrer a casa porque meu pai pediu, eu tenho que ler isso aqui porque estão no meu pé para que eu leia e entregue isso aqui pronto para eles. Não é para mim, não tem função para mim. Como é que você reverte isso? Trazendo a leitura para o universo infantil. Não necessariamente com textos infantis. Nem todo texto infantil é realmente um texto interessante para a criança. Se você conta a história do Chapeuzinho Vermelho a primeira vez, oh, que legal, lobo mau, não sei o quê. Mas se você repete essa história só para que ela leia, ela não vai ter interesse naquilo ali, isso não vai motivá-la a ler mais. É preciso mostrar como a leitura pode ser interessante para essa criança. Do que é que a criança gosta? A criança gosta de piada, charada, desafio, quiz, curiosidades. Todas essas coisas que são do universo infantil, você pode jogar para ela porque ela vai ser estimulada. Por exemplo, a criança gosta de animais. Pesquise curiosidades sobre animais. Animais mais estranhos, animais mais feios, animais mais rápidos. E coloque para ela ler sobre aquilo. E aí converse, olha esse bicho aqui. Converse com animação. E mostre para ela que ela pode aprender coisas que os coleguinhas não sabem. Olha, você pode contar isso aqui para a escola. Eu duvido que alguém da sua idade saiba. Isso desafia ela a atiçar a curiosidade e ser estimulada a procurar mais informações para que ela fique mais inteligente. Toda criança quer ser chamada de inteligente. Nossa, como ela é esperta, como ela sabe tudo. Assim, conseguindo atenção para o que interessa para a criança, ela vai descobrir que ela pode aprender brincando. Inclusive, nessas minhas andanças pela internet, eu descobri uma página em que vem quiz preparados, gratuitos, que você só muda o texto e aí já tem lá os botões de respostas erradas e um botão de resposta certa. Tudo programadinho, basta que você escreva nesses lugares, fazendo a pergunta e as respostas que você quer indicar. E transformar uma coisa que seria uma arguição num processo divertido, de interação. Para encerrar, é importante lembrar que todas essas instruções foram dadas para que vocês possam trabalhar paralelamente ao processo escolar. Nenhuma dessas atividades substitui o processo pedagógico de aprendizagem e interação social que a escola pode oferecer, mas vai ajudar bastante na questão da defasagem que alguns alunos apresentaram depois dessa questão da pandemia. No próximo vídeo, eu falarei sobre as dificuldades já em outra matéria, que é a matemática, uma preocupação para muitas famílias. A partir daí, da mesma forma, contando causos, dando exemplos e sugerindo formas de você trabalhar para melhorar a aprendizagem desse aluno. Hoje eu vou ficando por aqui. E se você gostou do conteúdo, deixa um like, segue no perfil e fique atento, porque vem muito mais por aí.